A mensagem que nós começamos outra vez? Ah, então tá bom. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Ô, gente, eu falei que ia terminar, vou terminar, ué. E pastor Johnny me disse que iniciou uma campanha hoje sobre reconstrução. É isso mesmo? Sobre reconstrução ou recomeço, uma coisa assim, Então hoje, irmãos, eu vou concluir o que eu estava falando, mas já adicionei umas coisas a mais aqui, que Deus vai dando na hora, vai dando no momento. Estou sentado aqui, já estou escrevendo, que Deus vai dando, então Ele vai dando e a gente vai entregando. Gênesis capítulo 12, versículo 2, você encontrou, diz amém. Então tá certo, versículo 2, vamos ler o texto bíblico, ok? O texto bíblico cita 6 bênçãos. Quantas bênçãos eu disse? Perfeito. Então vamos citar as 6 bênçãos e aí você senta para dar glória a Deus, tá? Vamos lá. Repita comigo: farei de ti uma grande nação. Grita: abençoar-te-ei e farei o teu nome grande. Tu serás uma bênção. Isso. Agora grita: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Grite bem forte: e em você todas as famílias da terra serão benditas. Pode se assentar, queridos. Manda ver aí, querido. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Queridos, eu quero aqui, antes de começarmos a pregar, para quem não me conhece ainda, sou o pastor Salatiel, da comunidade evangélica Água Viva, da cidade de Londrina. Eu sou pastor e professor de teologia, tenho especializações em muitas áreas da sistemática, e tenho também especializações em áreas de libertação, e também áreas de escatologia, pneumatologia. São áreas que eu falo demais, que eu falo muito, ou seja, invisto muito nesses assuntos. E eu acabei de lançar um curso, ok? Eu acabei de lançar um curso de batalha espiritual. Quem aqui já ouviu alguma coisa sobre batalha espiritual? Alguma coisa? Eu lancei um curso de batalha espiritual e eu não estou brincando no que estou dizendo. Não é tática para vender, ok? Mas é o curso mais completo da nação brasileira. Neste curso eu falo sobre a criação da terra, a criação do universo. Eu falo como isso tudo acontece, falo sobre o mundo espiritual e os mistérios do mundo espiritual. Nesse curso eu também falo sobre a origem dos anjos e a origem dos demônios e a batalha do mundo espiritual. Também falo sobre Lilith, falo sobre Lúcifer, que é Reilel Beit Shahar. Também nesse curso eu falo sobre os signos dos zodíacos. Falo muito sobre isso, signos dos zodíacos. Ensino como vencer os tronos e potestades, muito. Falo no final também de como você pode vencer na prática a bruxaria, macumbaria, feitiçaria, tudo isso. Como você pode ser treinado para crescer no mundo espiritual. Esse curso está disponível lá na minha bio do Instagram. Para quem não me segue, segue lá, porque eu invisto muito no Instagram. Dou muito conteúdo de graça lá, para quem quiser ser abençoado com a palavra. Você está aqui? Amém. E lá na minha bio do Instagram, você vai lá, PR Salatiel Furquim, e lá no bio, já está lá. Você clica, vai direto no meu curso, tá? Você pode investir 12 vezes de R$29,90, se não falha a memória, para você crescer na palavra e se graduar nessa área, com muita oração, muito jejum, muito conhecimento. Você vai muito longe. Você está aqui? Posso continuar agora? Então vamos aplaudir a Deus, porque eu acho que você está com preguiça. Aleluia. Depois vocês adquirem o curso. Cresçam na palavra, irmãos. Cresça muito na palavra. Vamos lá. O texto que nós lemos da outra vez que eu estive aqui.
onde eu falei sobre Abrão e a origem do chamamento que Deus tem para ele. Abrão ainda não era chamado Abraão. Vocês estão conseguindo me escutar bem aí? Amém. Abrão ainda não era chamado de Abraão. A palavra ou o nome Abrão significa pai exaltado, pai elevado. Enquanto Abraão, que é o nome que ele recebe a partir de Gênesis capítulo 15, é um nome já que se chama ou significa pai de nações, pai de multidões. Deus tem grandes segredos na troca de nomes, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Falo isso outro dia. Mas o capítulo 12 não é o capítulo do chamamento inicial, como eu havia explicado da outra vez que estive aqui. Deus não chamou Abraão pela primeira vez no capítulo 12. O capítulo 12 não é o capítulo que Deus chama e apresenta as coisas belas para Abraão. O capítulo 12 é um capítulo de chamada de atenção. É quando Deus quer corrigir alguém que não se posiciona. É quando Deus quer corrigir alguém que já ouviu a respeito das grandezas que Deus quer fazer na vida dele, mas pela ausência de posicionamento, Deus precisa chamar a atenção, precisa puxar a orelha. Qual é o problema disso? O problema disso é que tem muita gente que necessita, Pastor Johnny, muito prazer em te ver. Ok? Preste muita atenção. Certos momentos da nossa vida, Deus na trajetória cristã e de fé, Ele vai nos revelando as coisas que diz respeito ao nosso futuro. Ele começa a revelar as coisas que diz respeito ao que faremos. Só que no meio do percurso nós temos essa mania de passar pelos vendavais e já começar a duvidar das coisas. E a ausência do posicionamento faz com que Deus necessite levantar-se para chamar a nossa atenção. O problema é quando Ele resolve fazer isso e como Ele resolve fazer isso. Olha para cá e não perca a atenção, não, meu irmão. Quando Deus quer chamar a tua atenção e corrigir a tua falta de posicionamento, geralmente Deus deixa o teto cair. Olha para alguém e diga: Deus deixa o teto cair. Geralmente é para fazer com que as pessoas acordem para a vida e se lembre da posição que ele precisa ter. Abraão teve uma chamada de atenção, e esta chamada é um tanto que bonita. A chamada de atenção era o seguinte: Abraão, eu quero te dar 6 sinais de que eu chamei você. Não é porque eu quero repetir, mas é porque preciso repetir as coisas. Preciso repetir o que eu disse anteriormente, justamente porque você está se posicionando a quem a que disse. Você está se posicionando de forma oposta ao que eu já revelei. Por isso, eu preciso chamar a tua atenção. A primeira forma que ele chama a atenção é citar as 6 bênçãos de Gênesis 12. Ele começa dizendo: farei de ti uma grande nação. Uau, que extraordinário. Segundo, abençoar-te-ei e farei teu nome famoso. Quem não quer ser famoso? Pelo menos na situação que Abraão estava, ele não queria fama. Ele só queria resolver uma questão psicológica. Ele queria resolver uma questão de trauma, mas ele não conseguiu resolver essa questão de trauma. E por isso que a primeira chamada de atenção que Deus dá a ele é o Lech Lechá, que é Deus convocando Abraão a fazer uma jornada para dentro dele mesmo. O Lech Lechá nada mais é do que Deus convidando alguém para conhecer Ele mesmo. Você vai ter que se aprofundar e mergulhar em você para saber quem você é, porque você se comporta de um modo como se não soubesse quem você é. Esse é o problema. Porque Deus diz que você é algo, mas o seu comportamento e a sua atitude não faz jus a quem Deus disse que você é. São comportamentos opostos. Então Deus diz Lech Lechá, antes de dizer sai daí geograficamente e se mude para o lugar que eu vou te mostrar. Porque quando a sua mentalidade não... Quem está prestando atenção diz amém. Quando a sua mentalidade não está ligada ao que Deus disse ao teu respeito, Deus precisa chamar você para uma jornada. É para isso que Deus colocou você nessa campanha, para te chamar para uma jornada para conhecer quem você é.
É uma jornada para o Salatiel conhecer quem é o Salatiel. É uma jornada para o Johnny saber quem é o Johnny, porque o Johnny se comporta como se nunca tivesse ouvido o que Deus falou a respeito dele. Quando Deus fala isso para ele, ele cita as 6 bênçãos de forma extraordinária. E veja só: farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, farei-te o teu nome famoso, tu serás uma bênção, abençoar-te-ei quem te abençoar, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Brilhante. Bênçãos como estas a gente tem e agrega esperança ao ouvir esses níveis de bênção. Abraão, para poder sair desse lugar de comodidade e de sofrimento, ele teve que firmar um pacto com a fé. A fé, como eu disse da outra vez, vem da palavra hebraica emuná, e a palavra emuná, ela significa 3 coisas: confirmar, estabelecer e sustentar. Ele precisa confirmar aquilo que ouve, ele precisa estabelecer na conduta e no padrão de comportamento aquilo que creu, e precisa sustentar na adversidade aquilo que ouviu e o modo como ele está caminhando, independente da realidade em volta dele que diz: pare, não faça, não creia. Mas ele precisa se comportar de um modo oposto à tempestade. E isto é fé, é ir contra a maré, é ir contra todas as vozes que estão me dizendo que o que eu estou crendo e naquilo que estou crendo é absurdo. Mas a fé não foi dada a nós para acreditar em coisas rasas. A fé foi nos dada para crer em coisas absurdas. E eu já disse para o Espírito Santo: se não for absurdo, eu nem quero. Se não for para colocar fogo no mundo e fogo no Brasil, eu nem quero ser usado por Deus. Se não for para ser um absurdo, eu nem preciso crer. Se for para viver de coisas comuns, a gente não precisa da fé para essas coisas. O limite da própria lógica resolve essa questão. Mas como Deus quer exagerar na minha e na tua vida, Ele prefere que você creia no absurdo. Ele prefere que você creia no impossível. Nenhum ministério pode crescer de forma abundante se não crer no absurdo. Ninguém pode chegar a ter dons extraordinariamente poderosos se não crer no absurdo. Ninguém pode crescer assustadoramente na nação, no ramo que Deus te chamou para estar, se não crer no absurdo. É crer no absurdo que vai fazer você chegar aonde você vai chegar. Sabe por que você duvida de quem você é? Porque você não mergulha em si mesmo. Porque se mergulhasse, necessitaria de fé para crer no absurdo que você é e no absurdo do que Deus investiu em você. É por isso que eu te convido a levantar as 2 mãos, porque uma é pouca, e declarar no mundo espiritual que a tua jornada começou e você aceita ela a partir de agora. Só quem acredita que Deus vai te colocar numa jornada para saber quem de fato você é, e depois que você se enxergar, Deus vai colocar uma fé dentro de você para ativar a visão, para enxergar o absurdo, porque é daí que virá respostas que muitos procuram. E você é o absurdo de Deus para esse tempo. Olhe para o seu irmão e diga: irmão, você está proibido de estar aqui e não dar glória. Dá retorno para mim quem está no som. Só retorno, não aumenta nada aí. Só dá, capricha no retorno para mim. Só capricha no retorno. Vamos lá, um pouquinho mais, por favor, por favor. Jesus, minha voz já era. Preste atenção. Deus disse para ele o seguinte, perfeito. Deus disse para ele o seguinte: eu farei de ti uma grande nação. Deus está olhando para um homem e está vendo o mar em extensão. Deus não vê piscina, Deus não vê rio, Deus não vê riacho, Deus está vendo um mar. Ele está dizendo que de um homem virá uma grande nação, extraordinário. Deus está vendo algo extraordinário dentro de alguém. Incrível como nós temos a capacidade, se é que eu assim posso chamá-la, a capacidade de enxergar de forma minúscula o que Deus está vendo grande. Você não ouviu nada do que eu falei. Sofremos de uma certa miopia
E nós não enxergamos o que Deus vê. É por isso que até eu já mudei minha oração com relação ao Espírito Santo. E eu disse ao Espírito Santo: Espírito Santo, troque os meus olhos. Ao invés de abrir eles, troca eles e me dá os seus. Porque só com os teus olhos eu posso enxergar o que o Senhor vê. Porque se a gente enxerga com os nossos olhos, duvidamos daquilo que Deus colocou em nós. A gente é de barro sim, são vasos de barros, mas que acopla todos os tesouros de Deus. O problema não é o vaso de barro, o problema é a sua miopia, que não vê direito as riquezas que Deus depositou dentro de você. E eu não estou aqui para te motivar nada, porque eu não sou coaching. Eu não estou aqui para te motivar alguma coisa. Eu estou aqui para lhe dizer que Deus te fez para ser alguém que pode ser chamado de resposta, mas que infelizmente o seu comportamento revela outra coisa. Você se comporta como se fosse pergunta e questão no mundo. E perguntas não podem resolver problemas, somente resposta podem resolver grandes perguntas. Você está aqui ou já morreu? Alô? Olha isso, vou te entregar um segredo hoje aqui, irmão. Hoje, você dá glória. Primeiro, abençoar-te-ei e farei teu nome grande. Deus tem problema com fama? Deus tem problema com fama? Deus tem problema com fama? Muito pelo contrário, Ele precisa da fama. Ele precisa entregar fama. Pergunta por quê? Não mereceu resposta. Pergunta por quê? Porque Deus utiliza a fama como ferramenta para propagar seu próprio nome, nunca o seu, o dele. Aleluia. O que é a fama? É o nome de Deus dentro do seu nome. Tem gente que não pode ter fama, porque não tem maturidade para lidar com fama, não tem maturidade para lidar com exposição, público. Ele não tem maturidade para lidar com recursos que a fama traz. Mas tem gente que pela maturidade que conseguiu em Deus, Deus tem que entregar o nome dele no nome da pessoa, para que ele seja famoso. Porque Deus resolveu olhar para Abraão e dizer: tu é um camarada frouxo que eu preciso vir aqui, chamar a sua atenção para se posicionar, mas eu escolhi você para carregar o meu nome, minha bandeira, minha glória, minha bênção. E para que o mundo conheça o que eu depositei em você, eu tenho que colocar o meu nome no teu nome. Eu tenho que te engrandecer. Ai meu Deus, eu tenho que te engrandecer. Tem gente que vai ficar famosa? Claro que vai, por causa do chamado, por causa da vocação. Tem homens de Deus que nasceram para serem grandes empresários do mundo, e eles precisam de fama. Eles precisam de tendas alargadas, senão eles não podem ser resposta para o desemprego no Brasil. Senão eles não podem ser resposta para a gente que já perdeu o emprego, não consegue empregar, não consegue nem com os currículos enviados, não consegue trabalho. Então Deus aponta para você e diz: te levanto como exclamação no mundo e não como ponto de interrogação, para que você seja a resposta de oração de alguém. Preste atenção. Abençoar-te-ei, farei de ti uma grande nação, mas teu nome será grande e tu serás uma bênção. Olhe para o teu vizinho e bata na mão dele e fala assim: você precisa entender. Fala, irmão, fala. Você precisa entender a diferença em ter uma bênção e ser uma bênção. Porque uma das 6 bênçãos era esta: eu vou abençoar você. E ainda inserido nas 6 bênçãos, ele diz: e tu serás uma bênção. Há uma diferença gritante entre ter a bênção, possuir a bênção, conquistar a bênção, estender a mão ao mundo espiritual e pegar uma bênção,
Porque Efésios 1, capítulo 1, verso 4, verso 14, o texto diz que Jesus nos abençoou, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Temos posse de todas elas. Uma coisa é ter posse delas e outra coisa é eu ser uma bênção. E Deus não nos fez segura porque eu não economizo quando prego. Deus não nos fez para ser mendigos de bênção. Repito, porque você não quis me escutar. Deus não nos fez para ser mendigos de bênção. Qual a diferença? Mendigo de bênção é os crentes 6 horas. Ora por mim, coloca a mão na minha cabeça, profetiza na minha vida. É os crentes que vêm para o culto só para receber, tomar posse. Se o pregador falar, lá vai chave, recebe, ele fica de pé, quase cai arrebatado, parece estar sendo batizado no Espírito Santo, só porque ele é viciado em pedir e receber. Sabe qual é o problema? Receber você vai. Com a fé que se tem, você recebe o que você quiser. A Bíblia diz que você pode pedir tudo o que você quiser, caso você esteja em Cristo e a palavra de Cristo esteja em você. Perfeito. Você pode pedir o que você quiser, mas Deus tem maior interesse em não resolver os teus problemas, mas sim em resolver você. De novo. Porque geralmente colocamos os cultos, inclusive a campanha de hoje, que não sou contra ela, eu apoio ela, eu vou pregar nela. Oxe, vou pregar na campanha. Mas o que a gente faz? Viemos a Deus e trazemos ao seu colo todos os problemas que temos, a fim de que Ele resolva a nós todas as coisas que nós achamos impossíveis, e que Ele trate dos problemas que a gente não resolve. A gente é perito em trazer, só não somos peritos em ser o que Deus quer que a gente seja. Então trazemos tudo, só não somos nada. E Deus diz, mais interesse tenho eu de resolver você do que resolver seu problema. Porque imagina só, se eu te faço uma bênção, qual é o problema que você não vai saber resolver? Não, amém, glória a Deus, é só isso? Irmão, fala alguma coisa. Porque o cara que é uma bênção, a mentalidade dele já foi extremamente transformada. Seu nível já subiu. E ele já não se contenta em ser um pedinte, ele se contenta em ser uma resposta. Deus me fez para ser a resposta de alguém. Então Abraão precisa entender isso. Eu vou fazer de ti uma bênção. Então, veja, como é que Deus vai provar isso para ele? Escute. A Bíblia diz no capítulo 12, versículo 8. Melhor, capítulo 12, versículo 6. A Bíblia diz que Deus mandou Abraão sair da terra em que estava, ou seja, Harã. Sai da terra de Harã e vai para uma terra que eu vou o que, irmão? Te mostrar. Ou seja, na caminhada e no trajeto, você precisa manter a sensibilidade, a intimidade, para não perder o som da minha voz e nem a visão que eu te mostrarei, porque eu não te dou o endereço da terra. Eu só digo que a minha voz é o teu guia. Então você não ouse fazer nada no seu trajeto que se desvie de mim, para que você também não perca a direção, porque a direção está em mim. Sabe por que Deus nunca diz onde você vai chegar? Sabe por que Deus nunca revela onde você vai chegar? Ele até faz algumas promessas, mas nunca revela a proporção. Sabe por quê? Porque assim você não consegue perdê-lo. Porque se você perdê-lo, desviar-se dele, você perde a voz da direção. Você está aqui? Tá forte aqui, você está crendo nisso? Agora preste atenção. Ele não pode perder a direção. No capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que ele chegou numa terra chamada Canaã. Uau, é a terra que Deus quer dar para ele. Quando ele chegou em Canaã, a Bíblia diz que a terra estava passando fome.
A terra estava seca e não tinha nem como ela produzir. A terra estava amaldiçoada. Repete comigo: a terra estava amaldiçoada. Ou seja, como é que Deus quer colocar um homem para prosperar, dizendo que a terra que quer dar a ele é uma terra amaldiçoada? Como é que um homem vai prosperar numa terra de maldição? Pastor, como é que você fala que é amaldiçoada? É só você estudar. Canaã é filho de Cã. A família de Cã foi toda amaldiçoada por Noé. Leia Levítico 18. Deus fala muito mal dos cananitas e de toda a descendência cananeia, dos cananeus, enfim, porque é um povo perverso, pecador, promíscuo, imoral. Toda a terra que esse povo habita é amaldiçoada. Só que Deus olha para Abraão e diz: a terra em que os cananeus habitam é sua, mas a terra está amaldiçoada. Então eu vou lhe dar uma ordem: segue viagem, e você vai passar por Canaã, que a priori a terra é sua, mas você ainda não pode possuí-la. A terra é sua, mas ainda não é o tempo de você tê-la em mãos. Ai, meu Deus do céu, ainda não é o tempo de você tê-la. Então qual é o propósito do Senhor me colocar lá? Só para observar a terra? Não, pise na terra. Não é o tempo de tomar posse dela, mas você só precisa caminhar em cima da terra amaldiçoada. Não pegaram, meu Deus do céu. Eu vou repetir. Você só precisa pisar na terra. Ela não tem ainda o que eu disse que ela vai ter, mas ela só vai ter o que eu disse que ela vai ter, porque você vai passear por ela antes. Porque Deus olha para Abraão e não se contenta em dizer: você terá uma bênção. Ele ainda precisa dizer: você é uma bênção. Aí você lê na Bíblia: a terra mana leite e mel. A terra manava leite e mel, sim. Depois que Josué levou os espias para ver a terra, os cachos de uvas eram tão grandes que precisavam ser levados por 4 homens. Ou seja, enorme, é grande. Olha que terra poderosa e próspera. Mas ela não era assim. Ela era seca, ela era faminta, não dá para plantar. E por que ela está mandando leite e mel? Porque a vida só mana da vida. Então eu faço de Abraão uma vida abundante, que vai transportar em outra vida. Então Abraão tem graça, tem poder e tem promessa para dar vida até para a terra morta. E Deus quer fazer isso contigo. Ele quer te fazer uma bênção. Pega na mão de um fio desencapado, maluco e doido pelo Espírito Santo do seu lado e diga para ele: Deus não se contenta em te dar, Deus ele só se contenta em te fazer ser e pisar na terra que hoje tem morte. Porque depois que você pisar, é um pisar profético, porque você vai transformar desertos em oásis para a glória daquele que te chamou. Como é que eu estou pregando? Oh, minha voz está voltando, hein? Você está orando? Escute. Abraão precisa se comportar. Eu gosto disso aqui. Ele precisa se comportar, fazer jus a quem ele é, a quem ele carrega. Ele precisa fazer jus à bandeira que levanta e ao nível dos tesouros que leva. Se você não se comportar, não fazer jus ao que Deus investiu, é assim que Deus vai fazer o teto cair, até você se lembrar de onde caiu e volte a ser quem Deus diz que você é. Eu preciso que você se lembre. Agora veja, Abraão
ele só precisa pisar na terra. Repita: Abraão precisa pisar na terra. Ok, Deus fez uma promessa a Abraão e disse o seguinte: você vai sair do meio da sua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Qual foi uma das ordens? Uma das ordens foi: você vai deixar a sua parentela. E já expliquei no culto anterior, quando eu preguei, eu disse a vocês: Deus precisa que ele se afaste da parentela, porque a parentela, quando caminhou com ele de Ur dos Caldeus até Harã, não caminhou motivado pela revelação que Abraão teve. Eles caminharam motivados pela motivação de Terá. E quem motivado por pessoas vai, pela ausência delas fica. Quem caminha dependendo de palavras motivacionais de homens e mulheres, vai chegar uma hora e uma etapa em que a voz dessa pessoa vai apagar. Essa pessoa não estará mais entre nós, e você vai parar só porque ela te falta. Por isso que eu amo Davi em Salmo 23. Em Salmo 23, Davi começa a decifrar um dos maiores segredos de seu sucesso. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor e... Está escrito assim não, mas eu li assim, pastor, está na minha Bíblia aqui. No original não está assim, porque Davi é a maior prova de que as coisas faltam. Quando ele escreveu o Salmo 23, lhe faltou pai, não tinha paternidade. Lhe faltava 7 irmãos, os irmãos queriam matá-lo. Lhe faltou casa, porque ele morava no campo com a sua mãe, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Lhe faltava dignidade, porque ele era o maior segredo de Jessé, era escondido da sociedade. Lhe faltava as motivações, porque ele era ruivo, fruto de um adultério, e ninguém queria ver um ruivo da família de Jessé. Então coisas faltam, irmão. Davi não está sendo leviano citando que ele não vive. Davi não é hipócrita, ele não está falando algo que ele não está vivendo. Olha como está no hebraico. A palavra não é não, não é um nada, é um não. A palavra lo no hebraico é um não. Ou seja, o Senhor é meu pastor e não me faltará. De novo, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Como assim? Ele não cita nada, porque nada condiciona coisas, e coisas faltam. Mas ele diz não me faltará, porque ele não está falando de coisas, ele está falando de uma pessoa que nunca faltou. Ele está dizendo: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Eu não tenho pai, mas eu tenho Deus. Eu não tenho irmãos, mas eu tenho Deus. Eu não tenho dignidade na sociedade, mas eu tenho Deus. Eu sou injustiçado, mas eu tenho Deus. Fique preso às coisas, e as coisas um dia te faltam, e você desvia só porque faltaram as coisas. Se Deus é comigo, porque minha empresa quebrou. Se Deus é comigo, porque me abandonaram. Se Deus é comigo, porque me traíram. E se Deus é comigo, vai se lascar, irmão, para de se vitimizar. A vitimização só revela o pior. A vitimização só revela o problema que você está sendo. Quando você deixar de se ver como vítima, quando você fechar os olhos para a vítima, você vai abrir os olhos para o leão da tribo de Judá, e vai perceber que pessoas foram embora, mas Deus nunca foi. Vai perceber que a empresa quebrou, mas Deus nunca foi embora. Vai perceber que o dinheiro foi, mas Deus nunca saiu do seu quarto. Vai perceber que até nas horas do seu choro, Deus foi o lenço da sua noite. Levanta a sua mão, por favor.
E diga: eu não aceito mais ser vítima. Vítimas não têm unção. Vítimas não prosperam. Vítimas não crescem. Vítimas não recomeçam. Vítimas são medrosas. Vítimas têm medo de trovão, têm medo de raio, têm medo de qualquer coisa, têm medo de iniciar coisas, têm medo. O problema é que Deus não dá coisas grandes para medrosos, porque eles não dão conta de lidar com isso. Então os medrosos vivem pedindo uma coisa que eles não conseguem administrar. Eu vou falar. Levanta a mão e dá glória. Os medrosos são viciados em pedir coisas que eles não sabem lidar com elas. Ele quer um milagre que é maior do que o seu entendimento. Mas Deus é assim? Não, Deus não é irresponsável. Deus não dá coisa para medroso, porque medroso sempre quando pega desvia. Antes de dar, Deus vai te amadurecer primeiro. Recebe aí se você quer. Essa é a chave da noite. Recebe aí se você quiser. Você vai entrar num processo de maturidade primeiro. Meu Deus, irmão, o leque vai abrindo aqui, eu só vejo a glória de Deus. Agora preste muita atenção. Davi aprendeu um segredo: Deus não pode faltar. E Deus estava ensinando isso para Abraão. Não importa o quanto você enriqueça, perca eu de vista e você perde a direção para onde vai. E Dione, não adianta ter dinheiro se não tem direção, porque se não tem direção não tem propósito para o dinheiro. Rapaz, eu venho aqui ter uma unção aqui que me... Rapaz, escuta. Não adianta ter dinheiro, ser rico e poderoso, senão você não tem direção para isso. Você não tem direção para investir nada. Homens de Deus não andam pelo que ganham. Homens de Deus andam pela fé que tem. O dinheiro não está depois da fé. O dinheiro está atrás da fé. Dentro da fé é um pacote. Recursos só andam junto com propósitos. Recursos só podem ser dados a quem já descobriu a missão. Você está pedindo uma coisa que você não comporta. Vou falar de novo. Você está pedindo uma coisa que você não comporta. Deus é que vai dar a você estrutura para comportar isso. Escute. Abraão vai ter que sair. Mas olha como Deus disse: sai do meio da sua parentela. Por quê? Porque parente tem problema com honra. Vou falar de novo, porque eu não tenho medo de você. Parente tem problema com honra. Os parentes foram atrás de Abraão e não foi por Abraão. Foram motivados pelo pai de Abraão, que disse: vamos, vai dar certo. E quem vai motivado por pessoas com a ausência da revelação, vai parar no meio do caminho com um problema. Ainda vai parar você, porque faltou a motivação. Você precisa aprender que a tua motivação não está em quem vem e quem fica. A tua motivação está em quem garantiu que você é o que é nele. A garantia de que você vai dar certo não é porque alguém disse eu acredito em você. Porque quem um dia disse que acredita, em algum momento pode dizer não acredito mais. Não andamos pela fé dos outros. Andamos por uma fé construída em nosso interior, que aquele que nos prometeu alguma coisa gerou dentro de nós essa fé e disse: entre gente ou falta gente, anda e continue caminhando. Você vai confirmar, você vai aplicar e vai sustentar, independente de quem vem, independente de quem abandona, independente do que você deixa para trás, independente de qualquer coisa. O que te motiva é uma revelação. Não é quem disse, não é quem deixou de dizer, é uma revelação. Você vai andar por revelação. E parentela tem problema com revelação. E eu sou pentecostal e eu falo logo essa palavra. Eles têm problema com revelation, revelação.
Porque a revelação, olha aqui para mim, a revelação é absurda. De novo, a revelação é absurda. Como é que Deus olha para um camarada que é o caçula da família e diz assim: eu faço de ti uma grande nação? Os tios, os parentes, os primos vão chegar e nação, esse moleque sabe de nada, irmão. É um menino ainda, não saiu nem das fraldas, é fraco emocionalmente, e aí está dizendo que vai ser uma grande nação, porque Deus disse que ele será uma grande nação. Olha a imaginação do garoto. Por isso que Deus disse: se afasta de quem não te celebra, porque quem tem dificuldade com revelação vai ter dificuldade em caminhar contigo. Ele sempre vai querer diminuir você, ou a visão que você teve, para comparar com a dele, porque a dele não pode ser comparada com a sua. Eita, glória. Se você tem uma revelação, você precisa entender que a tua visão será longínqua. Você vai ver mais distante, você estará há tempos à frente de outras pessoas e não será compreendido por isso. E por isso Deus diz: abandona quem tem problema com honra, porque quem tem problema com honra tem problema com revelação. Deus está falando com alguém ou eu estou falando para as paredes? Quando Deus mostrar quem você é, os incrédulos não podem ser mais seus amigos. Os incrédulos não podem mais ser seus parceiros, amigos de aliança. Não pode, porque incrédulo não comporta o que Deus está depositando. Incrédulo não comporta o que Deus está depositando. Incrédulo não comporta. Qual é o problema? Quando Deus disse: abandona a parentela, o Ló levanta a mão e diz assim: eu vou contigo. Quem é Ló? Sobrinho, filho de Arã, morto. Ló se levanta. Você está me ouvindo? Quer ir embora? Quer ir embora? Ó, Ló se levanta e diz: vou contigo. Qual é o problema? Abraão não falou nada. E qual é o problema do texto? Abraão não falou. Ou seja, quem se cala. Deus disse: não vá e não leve ninguém da sua parentela. Ló se levanta, e é um sobrinho, e diz: vou. E Abraão fica quieto. Por quê? Porque se você colocar os sentimentos, o coração, na ordem de Deus, quando não é para se usar o coração, mas é para se usar a decisão. Deus disse para fazer isso independente dos meus sentimentos. Eu preciso fazer, só isso. Deus disse para eu executar uma ordem. Quando Ló se levanta, ele olha para Ló e não diz nada. Oh, coitado de Ló, perdeu o pai, meu irmão, o Arã. Então vamos levá-lo, tadinho. Geralmente é a dó que faz você colocar no teu carro espiritual, na tua missão e no teu trajeto, os piores problemas. Você está aqui? É a pena que você tem, é a dó que você tem, que faz você trazer gente para o teu trajeto que não deveria estar no teu trajeto, e você só vai descobrir que ele é um problema quando ele começar a caminhar contigo, porque a priori não parece problema, a priori não parece coisa ruim, a priori é só uma coisa normal, é o meu senso de ajuda. Você não tem que colocar na tua caravana quem Deus não aprovou para estar na caravana. Tem gente inteligente que até para convidar a gente para entrar em casa ele ora antes. E tem gente que não é inteligente, vai deixando entrar qualquer pessoa. Aí a casa dele vive uma bagunça, ele não sabe como é que a casa dele vira uma bagunça.
Tem gente que entra para desgraçar a tua casa e você nunca se deu conta disso, porque você nunca fez uma pergunta: será que Deus está aprovando quem eu trago? Será que Deus está aprovando quem eu levanto? Será que Deus está aprovando quem eu estou trazendo? Será que Deus está aprovando quem eu estou colocando dentro da minha vida? Ai, ai, Jesus. Ló se levanta, escute, e vai junto. Vocês estão gostando da mensagem? Então tá bom, então continua, né, Johnny? Até meia-noite. Escute, então Ló se levanta e vai junto. Quando Ló começa a caminhar, Deus fala com Abraão uma única vez. Deus disse assim: farei de ti uma bênção. E aí em Betel, ele levanta um altar. Olha para cá. Abraão levanta um altar. E a partir daquele dia, nunca mais Deus falou com Abraão. Nunca mais no contexto. Deus não fala mais com Abraão. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque toda desobediência faz a voz de Deus se calar. E qual é o problema? A voz de Deus, quando se cala, deixa de dar direção. Então você não sabe nem para onde você vai. Quais são as maiores desgraças que acontecem na sua vida? É quando você para de ouvir a voz de Deus. Quando você para de ouvir a voz de Deus, as maiores catástrofes você vai fazer com as próprias mãos. E não adianta culpar demônio, e não adianta culpar diabo, não adianta culpar o Zé, a Maria, porque quando você não ouve Deus, você vai se contentar em ouvir o próprio coração. E se prepare, você vai dar com a cara na parede, quando não com a cara no chão, porque você cai. Escute isso, Abraão levou Ló. E por que Deus parou de falar? Porque ele colocou alguém no seu trajeto que não deveria estar no seu trajeto. Ponto final. Sabe o que falta hoje? Temor. Porque se você tivesse temor, você temeria em colocar pessoas na sua embarcação, na tua vida, na tua casa, que compromete a voz de Deus de nunca mais falar contigo. Pessoas que vão comprometer tua unção, teu ministério, teu casamento. Pessoas que vão entrar com uma carinha de anjo, mas o coração é de... diz o Eliseu Rodrigues. O coração de demônio você não vê, é oculto. Mas a carinha belezinha você vê tudo e você acha que é gente boa. Por isso que você não tem que andar pelo que se vê, você tem que andar por uma revelação. A revelação faz você ver o que você não veria. A revelação faz você ouvir o que você não ouviria. Tem coisa que você nem precisaria passar, seria totalmente desnecessário. Mas para voltar a ser quem você era, tem que quebrar a cara para voltar a ter revelação. Abraão pegou Ló, caminhou. O nome Ló significa véu. Significa o quê? Significa véu. Ou seja, quando Abraão saiu de Harã e Canaã e começou a caminhar, um véu chamado Ló ficou diante dos seus olhos. Ou seja, Deus disse no capítulo 12: e vá para uma terra que eu vou lhe. Se os olhos estão tapados, você vai ver o quê? Eu vou te mostrar a terra. Mas se o véu está no olho, você vai ver o quê, Abraãozinho? O problema é que você não entende que pessoas não são simplesmente pessoas. Ou elas tapam a sua visão, ou elas abrem mais a sua visão. E quando elas tapam a sua visão, nem conselho tu ouve. Porque as piores burradas você vai fazer quando você começar a andar com gente errada. Volta, isso aqui é quarta-feira de muita libertação para você e reconstrução da vida. Então veja, Ló não é ruim. Olha para mim, Ló não é ruim e Ló não é mau caráter. Oh meu Deus, Ló não é ruim.
Pastor, mas está falando tanto mal. Não estou falando mal de Ló. Estou falando mal da atitude de Abraão. Escute, Ló não é ruim e Ló não é mau caráter. Deus inclusive tem piedade de Ló em tirá-lo de uma terra que ele não pode ficar porque vai ser destruída. Segundo a Bíblia viu Ló como justo. Então Ló era justo, tinha bom caráter, era bom. Então por que não pode andar com Abraão? Não tem a ver com bondade e boas intenções, tem a ver com a revelação. E aí, tu tem a mesma que a minha? Vou falar de novo. E aí, você tem a mesma visão que eu? Deus mostrou para você o que mostrou para mim? A questão não é se você é bom, se você tem bom caráter, porque o bom caráter ainda assim pode te contrariar. Ainda aquele que é bom, ainda assim pode se levantar contra você por não compreender o que Deus te mostrou. Então o problema não é se ele é bom, o problema é, e aí, teve a revelação? Quando Deus disse não leva a parentela, é porque a parentela não andava motivado com revelação, eles nem queriam isso. A parentela andava motivada por Terá. Então eles precisam ver para crer, eles precisam tocar para crer, eles precisam pisar para crer. E não é essa a proposta que Deus está dando a Abraão. Ele está dizendo: Abraão, eu vou lhe mostrar. Eu não te dei endereço, mas eu vou lhe mostrar. E se você andar com gente que não quer ver, só quer tocar para crer, quando Ló entrou na vida, e olha para mim, a gente diz com a boca cheia que o véu dos nossos olhos geralmente são mau caráter, e na maioria das vezes não são. Não são as pessoas ruins que nos cegam, são as boas pessoas ausentes de revelação, que vão fazer a gente ver as coisas de forma deturpada. Você está aqui? Você está aqui, irmão? Então Abraão vai cometer os piores problemas da sua vida. Pergunta qual? Abraão se levanta com o véu nos olhos e caminha em direção ao Egito. Olha o texto: havia fome na terra, e Abraão descia para o Egito para sustentar-se diante do caos. Então veja, ele estava fugindo do caos. O problema é, quando você não tem mais a revelação, porque os seus olhos estão tapados, então você anda motivado com as circunstâncias. Não ouviram, que pena. De novo então, vou te dar mais uma chance. Olha a voz. Vou te dar mais uma chance. Primeiro, Abraão deixa de subir para Canaã e começa a descer para o Egito. Porque quando você para de ouvir a voz de Deus e os seus olhos fecham, você não sobe, você desce. Desce o que, pastor? Desce de nível, desce de entendimento, para de compreender o que compreendia e começa a negligenciar o que há grande valor. Tem gente aqui hoje que está descendo para o Egito, quando o propósito de Deus é que você subisse a Canaã. E esse é o problema: você deixou de ouvir a Deus e deixou de ver com os olhos de Deus, e por isso que você só desce, você não sobe, só desce. Escute, Abraão desce pela circunstância. Qual o segredo da fé? Emuná. Emuná confirma, estabeleça e sustenta. Problema: coloquei gente errada no caminho e agora não consigo sustentar o que confirmei. Continue. Abraão deixa de subir e começa a descer. Problema: quando ele desce, ele comete a pior catástrofe da sua vida. Olha para cá porque eu não terminei. A pior catástrofe da vida de Abraão, ele comete quando desce para o Egito. Ao chegar no Egito, ele olha para a esposa dele, Saraí, mulher linda, acho que era igual a minha, mulher linda, e sabe o que ele diz? Faz o seguinte, meu amor,
diga, quando a gente chegar lá, não diga que você é minha esposa. E eu não vou dizer que sou teu marido. Digas que é minha irmã. E eu sou teu irmão porque você é bela demais. E quando o faraó descobrir que você está na cidade, você é tão bonita como é, ele vai querer você, e para te ter, ele me mata caso descubra que eu sou seu marido. Você não entendeu? O que um homem de revelação faria? Se posicionaria e livraria a sua esposa, morreria por ela, sacrificaria por ela, enfim, ele faria o que tinha que fazer. Mas ao invés de proteger, ele vende. Irmão, você já viu? Abraão foi um dos canalhas da Bíblia. É uma bênção, me agarrei na fé dele também. Só que antes dele executar e amadurecer, ele foi um pastor, que palavreado pesado. Irmão, se um cara vende a esposa, ele é o quê? Abraão chegou, e do jeito que ele disse, aconteceu. Os homens passavam na cidade e elogiavam Saraí. Quando encontraram Saraí, os príncipes de Faraó encontraram ela e foram até Faraó falar para Faraó: Faraó, tem uma mulher bonita aqui no reino, Faraó, tu precisa dela. Faraó descobriu, foi até lá, chegou lá e disse: quem é tu? É casada? És casada? És casada? Não, não. Quem é ele? É meu irmão. É verdade? Sim. Sim, é minha irmã, é minha irmã. Então faz o seguinte, olha, irmão, isso aqui é o texto mais triste da Bíblia. Pergunta qual é. Você não perguntou, pergunta qual é. É o texto de Gênesis 12:16, que diz que Faraó tratou bem a Abraão só por causa de Saraí. Não pegaram. A Bíblia diz que ele deu ouro, prata, riquezas, escravos para Abraão, para poder alimentar o seu ego e a sua alegria, só para que ele conquistasse a Saraí. E o texto diz que ele tomou Saraí por mulher. Deixa eu sintetizar. Tem gente que vai se aproximar de você, não é por causa de você, é por causa das preciosidades que você tem. Jesus. E só vai, escute, essas pessoas que se aproximam por causa de coisas preciosas que você tem, geralmente te enchem de presente, para te convencer a entregar de mão beijada o que Deus já deu ordem para não vender, não trocar, não negociar. Acabe chega em Nabote e diz: me dê a vinha porque ela é linda. O que você quer para me ter a sua vinha? Ele diz: não vendo, não troco, não dou, porque é herança que os meus pais me entregaram, e eu não posso vender a minha herança. Sabe o que é isso? Entendo o valor do que carrego. Abraão tem uma mulher linda do lado, que aceitou viver o chamado, e ainda assim teve a audácia e a coragem de trocá-la por presentes. Olhe para alguém, por favor, do lado, e diga: não troque preciosidades que Deus colocou na tua mão por presentes de interesseiros. Eu achei que você ia dar um glória. Escute isso. Estou encerrando a mensagem. Amém? Estou encerrando a mensagem. No capítulo 13, Ló já está saindo, porque Deus visitou. Eu vou falar isso aqui. Deus visitou o Egito com pragas. Pergunta por quê? Bem forte. Porque se você não tem coragem e audácia de defender o que você carrega, pelo menos Deus tem.
Se você não tem culhão para defender o que Deus colocou na tua mão, pelo menos Deus tem vergonha na cara para dizer: eu entendo o valor do que entreguei, então eu desço para defender o que entreguei. Quem não valoriza a coisa somos nós, porque Deus até desce em lugares para proteger o que te entregou. Quando Deus desceu no Egito, Ele colocou confusão no Egito, até que Faraó chegou à conclusão: estou com uma mulher que com certeza é casada, e os deuses estão furiosos comigo. Ele vai a Abraão: Abraão, você mentiu para mim. Não, que isso? O que ela é tua? Diga a verdade, o que ela é tua? Ela é minha mulher. Ah, então por que você mentiu? E me fez tomá-la por mulher. Olha o texto: foi diante de uma catástrofe dessa, você está ouvindo da glória? Foi diante de uma catástrofe dessa que ele entendeu: fiz uma burrada porque não ouvi a Deus. A mulher foi entregue para ele. Aí o que você faz, Johnny? O que os crentes fazem numa etapa dessa? Passa por um problema, deixa um débito aberto e segue a vida. É ou não é? Passou. Abraão entendeu que pecou. Se ele pecou, ele não segue viagem, ele faz o caminho da volta. De novo, se ele reconheceu o seu problema e o problema que causou, porque Deus disse: eu faço de ti uma bênção, mas o comportamento dele não foi de um abençoador, foi de um destruidor. Então, se ele entende que não agiu como de fato nasceu para agir, então ele não segue viagem, ele faz o caminho da volta. E o caminho da volta é um caminho que você conhece: arrependimento. Ele está no Egito, volta para o sul, volta para Betel e monta um altar. Aliás, desculpa, o texto não diz que ele levantou um altar, o texto diz que ele voltou para o antigo altar que ele já tinha construído. Jesus amado, eles não pegaram. Vou falar só para você então. A Bíblia diz que ele não segue viagem, ele faz o caminho da volta para o primeiro altar que ele levantou em Betel. E ele chega em Betel, aprenda isso: não levantou um novo altar, ele só voltou para a origem, de onde ele nunca deveria ter saído. Ele volta para o lugar aonde ele perdeu a visão, porque no lugar onde a visão foi perdida, é o lugar onde a visão é restaurada. A Bíblia diz que Pedro negou diante de uma fogueira. Ele negou diante do quê? Fogueira. E desviou na fogueira. Quando ele diz: não conheço ele não, Jesus olha para Pedro acima dos ombros. E Pedro, quando olha para o olhar de Cristo, ele fica totalmente triste. E o texto diz: chorou copiosamente. Ele volta para pescar, de um lugar que Deus disse: abandone a pesca e eu farei você um pescador de homens. Sabe o que é isso? Desviar. Ele desviou, voltou a pescar, praticar o que Deus disse para não praticar. Quando ele vai pescar, alguém do outro lado, na praia, joga para o outro lado. Mais uma vez, joga para o outro lado. Aí Pedro se lembra: só tem um homem que falou isso para mim, e foi no dia que ele me chamou. Kamandorabashai. Ele disse: joga para o outro lado. Se realmente for ele, eu vou jogar do outro lado. E se tiver resultado, é ele. Ele pega a rede e joga à direita. 153 grandes peixes foram pegos naquele dia. E ele entendeu: ele está usando o mesmo sinal da primeira vez que me chamou. Porque Deus, ele faz isso. Ele não manda você seguir viagem depois de pecar. Ele manda você voltar para o altar
voltar da onde você se converteu, é lembrar-se do caminho da volta. Lembra-te de onde caístes e volte ao primeiro amor. Aonde Abraão caiu foi naquele altar. Então volta. Escuta, olha para cá, estou pregando. Quando ele faz o caminho da volta, algo extraordinário acontece. Pergunta o quê? Pergunta o quê com vontade? O texto diz, escute isso. O texto diz que Abraão, escute, Abraão chegou à conclusão. Olha, eu gosto de repetir. Abraão chegou à conclusão que a terra que ele pisava não comportava mais ele e Ló. O pastor está pregando heresia. Nem está na Bíblia isso. É só você abrir a Bíblia em Gênesis 13:6. Está escrito: e Abraão, vendo que a terra não comportava a ele e a Ló. Você não entendeu? Vai chegar uma etapa da sua vida que, para abrir os olhos e para perceber, quando Deus abrir os teus olhos e remover a venda, você vai descobrir que a terra é pequena demais para caber duas pessoas com duas visões. Como assim, pastor? Deus me deu uma revelação. Quem quer andar comigo e não tem essa revelação só me atrapalha, por mais bom que ele seja. Então escute isso. Esse é o segredo, inclusive, dos ministérios de sucesso. Qual é a igreja mais inteligente do Brasil? Quem sabe? Igreja Universal do Reino de Deus. Pastor, eu não gosto da igreja, não. Problema seu, irmão. Mas é uma igreja inteligente, onde o seu líder entende que os demais líderes que estão abaixo dele precisa ter a mesma visão que ele tem, a mesma revelação que ele tem, ter as mesmas características que ele tem, para ter um ministério profundo. Sabe o que é isso? Não dá para andar com você quem não quer ter a mesma revelação que você tem. Alô? Vamos concluir? Então o texto diz que não dava mais para comportar. Pastor, o que quer dizer? Quando Deus quer limpar o teu caminho de pessoas, olha para cá. Quando Deus quer limpar o teu caminho de pessoas, Ele torna a companhia delas insuportável, para continuarem juntos. Eu falei para minha esposa era bancária, e quando Deus disse que ia tirar ela do banco, ela ficou apavorada. Eu disse para ela: Deus disse que vai tirar, mas antes dele tirar você de dentro do banco, Ele primeiro tira o banco de dentro de você. Essa é a primeira coisa que Deus faz. Como assim? Deus arranca primeiro de dentro de nós e faz com que o ambiente não nos comporte. Então a gente se olha dentro do ambiente e com aquelas pessoas e diz: não dá mais. Parece que o espírito não liga. Parece que o santo não é o mesmo, como dizem por aí. Não está batendo, não dá certo mais. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: é eu removendo do seu coração algo que vou tirar totalmente da sua vida. Olha o que Deus fez. Escute. Encerrando a mensagem, olha o que Deus fez. Em Gênesis capítulo 13, verso 7. Tem como projetar, santo? Eu quero que todo mundo leia isso. Gênesis 13, 7. Se tiver como projetar, olha isso. Por isso surgiu, fala comigo, surgiu. Por isso surgiu uma desavença, ou uma briga, ou uma confusão
entre os pastores do rebanho de Abraão e os pastores de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Que terra? Canaã. Você não entendeu nada. Por isso surgiu uma confusão. Ou seja, Deus, quando quer afastar alguém, Ele primeiro faz com que a pessoa seja insuportável. As irmãs estão colocando a mão na cabeça e falando: meu Deus, você está falando comigo. Escute, então fica insuportável. Pastor, o que eu faço com insuportável? Tolero na fé sim, na vida não. Ah, irmão, saúda na igreja, abraça, diga: vou orar por você, mas eu não preciso receber você na minha mesa em casa. Estou sendo sincero, irmão. Estou sendo sincero. Se eu começar a abrir a Bíblia aqui e começar a mostrar texto, fica pior. Escute isso: não preciso receber na minha mesa, não preciso fazer parte da minha intimidade, não preciso te contar meus segredos mais. Essa fase passou, essa fase acabou. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que se não consigo mais ficar ao seu lado, então Deus tem que provocar alguma coisa para haver separação de verdade. Então surgiu uma desavença. Ou seja, quando Deus quer separar alguém, nem sempre é de uma forma amigável, porque Deus sabe que de forma amigável você não termina nada. Eu estou pregando para você ou é para as paredes? Deus sabe que de forma amigável não dá, porque você é muito bonzinho. Mentira, ninguém é bonzinho, mas tudo bem, vamos supor que você é bonzinho, e você nunca conseguiria terminar alguma coisa, uma amizade, uma aliança, uma sociedade. Você nunca deixaria aquele lugar. Então o que Deus faz? Ao invés de deixar apenas insuportável, Ele causa uma confusão, uma treta. Deus vai trazer uma confusão no arraial, até que o próprio Ló se pronuncia. Levanta a mão e diga: Ló vai se manifestar. Eu estou te dizendo, irmão, quem está vendo que o lugar não comporta mais dois é Abrão, mas quem vai se pronunciar para propor separação é Ló. Jesus amado. E aí, Salatiel, eu faço ou não faço? Está insuportável? Carca o joelho no chão e fala: Deus, faz alguma coisa. A própria pessoa vai vir falar assim: não dá mais não. Você vai falar assim: é mesmo? Não dá? Não dá. Olha, eu acho que Deus já não está mais conosco, temos que seguir os nossos caminhos. Aí você faz uma cara de dó e fala assim: poxa, a vida estava indo tão bem. Escute isso. Lá vem Ló se pronunciar, e Ló diz assim: Abraão, dá não, viu? A gente está brigando, nosso pastor está brigando muito. Então separação. Escolha a direita que eu vou para a esquerda, ou escolha a esquerda que eu vou para a direita. Abraão nem titubeia. Abraão já pega o binóculo e começa a observar os melhores lugares. Quando Abraão está fazendo isso, enquanto ele observa, o texto diz que Ló já escolheu um lugar. O pastor falou sobre ingratidão aqui mais cedo. Eu vou te falar uma coisa: Ló não é ruim, mas naquela hora ele foi. Porque enquanto Abraão estava olhando um lugar que o próprio Ló autorizou ele escolher primeiro, ele estava mostrando deslealdade e desonra, ingratidão.
Porque enquanto Abraão estava escolhendo, ele já escolheu a campina do Jordão, um lugar chamado Sodoma, que segundo a Bíblia era como o jardim do Éden. Não pegou o que eu disse? Os ingratos sempre querem fazer isso. Eles no final, eles querem te colocar na pior e ainda encontrar vantagem. Só que Ló não era rico, Ló era pobre e só ficou rico por causa de Abraão. Isso é ingratidão. Olha para cá e eu encerro. Abraão não tem outra oportunidade a não ser escolher o deserto de Saara. Enquanto Ló já escolheu os melhores lugares. Deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. É por isso que Deus queria separar Ló de Abraão. Porque para Abraão, Deus deu uma revelação. Ló andava pela vista dos olhos. Ele não perdeu a oportunidade de escolher o lugar mais bonito. Ou seja, não ando com revelação, eu ando de acordo com aquilo que vejo. Se me agradar, eu aceito. Por isso que quem prospera nunca será Ló. Segundo, Ló tem que se separar de Abraão, porque a visão de Ló é míope. Deus não falava com Abraão. Quando Ló escolheu um lugar, olha para cá. Quando Ló escolheu um lugar e saiu, o texto diz assim, ó. E voltou Deus a falar com Abraão, assim que Ló se foi. Jesus amado. É só quando Ló vai embora. Deus não pode falar enquanto Ló fica. Deus só pode pronunciar-se quando Ló vai embora. O texto diz que quando Ló partiu, Deus voltou a falar. E eu gosto da Bíblia porque a Bíblia, ela é categórica em alguns pontos. E ela diz assim, é quando Ló foi. Quando Ló partiu, Deus volta a falar. Sabe o que significa dizer? Tem coisas que só vão acontecer quando o empecilho for tirado de casa. Tem coisas que só acontecem quando as coisas começarem a ser removidas da sua vida. Você precisa tomar atitudes. Agora veja, qual era a visão de Ló? Olha para cá. Ló olhou para a campina do Jordão. Fala comigo, Ló olhou para Sodoma. Era um lugar belíssimo. Tem umas irmãs escrevendo a mensagem? Gente, eu estou em outro lugar aqui, varão. Meu Deus, escute isso. Quando Ló, olha para cá, quando Ló saiu, Deus volta a falar. A pergunta é, volta a falar o quê? Primeiro motivo, minha irmã, qual é o seu nome? Como que é? Eurides. Deus só volta a falar com Abraão por causa de uma coisa. Quando as pessoas erradas saem da sua vida, Deus se revela para poder revelar quem elas eram. Veja, Ló saiu, e quando Ló saiu, Deus volta a falar. E Deus fala o oposto da decisão de Ló. Ló decidiu algo, e Deus falou algo que se opunha ao que Ló fez. Ló escolheu um lugar. Fala comigo, Ló escolheu um lugar. É só um lugar. Deus volta a falar com Abraão o seguinte: olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, e olhe para o oeste, e olhe para a terra que você está pisando.
eu venho ao teu encontro para mostrar a você o porquê eu tenho que separar você do seu sobrinho. O teu sobrinho é tão míope que ele enxerga um só lugar. Se ele continua na sua vida, você não vai transponir e vai habitar em um só lugar, quando eu quero te dar tudo que os teus olhos acessam. Eu quero dar tudo que os teus olhos acessam. Enquanto um procura, acha, escolhe um só lugar, ao homem da promessa, eu dou tudo que você consegue enxergar. O objetivo de Deus é mostrar o que você deixou de ver. Ló só enxerga um lugar e vive de aparências. Só não entendeu, e aqui acaba, só não entendeu que sobre Ló repousa a visão de alguém que quer dar certo. E nem sempre quem quer dar certo, dá certo. E sobre Abrão repousava uma palavra. E a palavra dava para Abraão toda a vantagem, porque só tinha um lugar para Abraão ir: deserto. Só que um homem que é uma bênção, não que tenha a bênção, um homem que é uma bênção, até no deserto prospera. Até na escassez, até na Covid, até no fecha tudo, até nos problemas e nos percalços econômicos, até nos degraus baixos, até nos problemas mais adversos, Deus ainda é com aquele que liberou uma palavra. Deus ainda é com aquele que liberou uma palavra. E se Deus é contigo, ninguém vai poder apagar a lâmpada que Deus acendeu. E esta lâmpada é você. Independente do que você passe, Deus está garantindo a palavra que colocou na sua cabeça. Hoje é o dia que você traz à memória as coisas que Deus disse. Fique de pé. No primeiro dia que eu vim aqui, qual foi o horário que eu terminei? 10h30? Tem mais gente das outras vezes, né? Eu estou percebendo que o povo não é muito preocupado com o horário, não. Você só tem que estar preocupado com uma coisa: eu ainda estou ouvindo a voz de Deus? Eu ainda tenho os meus olhos abertos? Ou os meus olhos já se fecharam? Deixa eu lhe dizer uma coisa: será que o teu comportamento agora é de um filho de Deus? Será que o teu comportamento nesses dias tem sido de alguém que carrega tesouros? Ou tem sido comportamentos de negligenciadores? Eu quero orar por você. Para quê, pastor? Porque eu disse que Deus vai te virar do avesso. O que é virar do avesso? É Deus te levando a mergulhar em você. É Deus te levando a uma jornada consigo mesmo. Tem coisas que você esqueceu de ver. Eu só preciso que você tome uma atitude e toque no altar de Deus. Por quê? Porque foi aqui que você se perdeu. E Deus não está traçando para você um caminho de idas, Ele está traçando para você um caminho de volta.
Volte para o lugar da onde você saiu. E o que você precisa está agora no altar. Você só precisa tocar nele, porque eu vou orar por você agora. Agora. Rocalama shoetedas. Rate canto e de devio scende vai cambando. Ele aido e candava sobre catramene rachoete plas. Alabrandro scende de gavasuide de gamando la brasier. Rokenem biondo rocanava shori e revede cabla soite la plas. Pastor, o que eu estou fazendo tocando no púlpito? Você precisa fazer o caminho da volta. Então você vai orar com a mão no púlpito e você vai dizer: Deus, eu nunca deveria ter saído da tua presença. E eu estou falando com crente, estou falando com desviado não. Eu estou falando com crente que saiu da oração. Estou falando com crente que saiu da revelação e começou a se comportar como se Deus nunca tivesse investido em você. Então eu venho com uma palavra, e a palavra é: Deus nunca errou o endereço. Isso. Ore agora, ore agora, ore agora, ore agora, e diga: Deus, eu me arrependo. Diga: Deus, eu me arrependo de ter deixado de te obedecer. O Senhor fez de mim uma resposta, mas não tem sido esta a minha atitude. O tempo de você crescer é agora. E você cresce não é indo, você cresce é voltando para o lugar do arrependimento. Cante. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas no céu. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia no mar. Será que posso contar? As coisas voltam no lugar agora. Será que posso imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Toda potestade e demônios que lutam contra estas pessoas estão perdendo a batalha agora, estão perdendo força agora, estão perdendo território agora. Eu estou declarando em nome de Jesus. Comece a tirar todo impedimento do caminho dela agora. Todo impedimento do caminho dela agora. Todo impedimento do caminho dela agora. Todo impedimento do caminho dele agora. Uma nova história Deus tem agora pra mim. Começou algo novo na tua vida. Começou algo novo na tua vida. Começou algo novo na tua vida. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Só abre os seus olhos. Um novo tempo Deus tem pra mim. Só abra os seus olhos. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Tem
uma mesa de Deus na minha frente, numa visão. Meu homem de Deus, Deus está te cercando com algo novo agora. Perdeu, só que Deus está devolvendo e está voltando para a sua mão algo perdido. O Senhor vai abrir os teus olhos por esses dias. Tua vida vai acelerar. Olha para mim, irmã. O Espírito Santo me disse que não aceita menos do que a obediência. Tua vida atrasa por causa da desobediência. Já era para estar a passos largos e longos, já era para estar tão longe. Falta-lhe fé para crer no que Deus já disse a teu respeito, para você não se entregar a uma vida que não te pertence mais. Demônios, o Senhor me revelou a vida dela. Então a partir desse momento a vida dela começa a mudar. Eu dou uma ordem aos espíritos que querem travar o caminho dela e a mente dela, que soltem agora a história dela, a vida e os sonhos e o projeto, o trajeto, porque a partir desse momento a reviravolta começa e a obediência volta ao cenário já, no nome de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça e diga: eu tomo posse da palavra que me movimenta. Eu me movimento a partir de agora, no nome de Jesus. Se a igreja crê, aplauda Ele, glorifique a Ele. Oh meu Deus, é só para quem vai viver abundância. Queridos, só um detalhe que o Espírito Santo me lembrou. Alguém que esteve no culto anterior que eu preguei e já viram o mover de Deus acontecer? Quem já começou a ver o mover de Deus? Começou a ver? Começou a ver? Quem esteve, quem mais começou a ver? Está feliz, irmã? Tem coisas que vão acontecer na vida de vocês que será incrível. Será incrível na tua vida. Deus vai limpar, viu? Teu caminho. Chegou a hora. Deus vai selecionar muito bem. Alguns vão embora. Deus está despedindo eles hoje. Precisam ir. Só atrasa sua mente, sua visão, tua revelação. E esse é o problema. Você não vai conseguir ficar tão firme com o Espírito Santo como Ele quer que você fique, se alguns não forem embora. Alguns terão que ir embora. Pastor Johnny, obrigado. Deus abençoe. Perdoa minha voz, varão. Já era. Irmãos, acessem o curso. Para quem quiser estudar comigo, para quem quiser estudar batalha espiritual, acessem, compre e abençoe meu ministério.